Meus queridos, diletos irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco. Estamos de volta para continuarmos no nosso estudo bíblico no primeiro livro de Samuel, dando sequência à história de Davi, perseguido por Saul, que queria de todos os modos vê-lo morto, na tentativa de salvar o trono ou de se permanecer no poder. Na mente de Saul, Davi tinha que ser morto. E nós estaremos agora vendo mais uma passagem que mostra esta ferrenha perseguição que continua. E mais uma vez Davi tem Saul diante de si. E como sempre, com aquele temor, aquele respeito ao monarca, considerando-o como ungido do Senhor, Davi poupa mais uma vez a sua vida. Davi permite que os seus soldados veem ali uma presa fácil, mas não o permite matá-lo. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 26, versículos de 1 ao 11 de 1 Samuel. Davi poupa a vida de Saul novamente, quando Saul estava dormindo em uma caverna, protegido pelos seus soldados, pelo menos deveria protegê-lo. E esses soldados dormem também, deixando ali Saul, seu monarca, vulnerável. E Davi, chegando perto dele, levou a sua lança e também a bilha d'água, como uma prova de que Saul poderia ser morto, mas não era a intenção de Davi. Depois de esse incidente, Davi termina novamente fugindo para a Filistia, de Gate. Ele e seus homens residem em Ziclag por 1 ano e 4 meses, para não confrontar de frente o monarca. Davi preferia que Deus mesmo agisse, que Deus mesmo cuidasse do assunto. E como é importante quando nós colocamos nas mãos de Deus aquilo que nós não conseguimos resolver. E se às vezes a oportunidade nos é favorável, nós temos que analisá-la se estas oportunidades vêm de Deus, pois poderá ser um laço na vida da gente. Nós iremos ver aqui nesse texto, nesses 11 versículos, o constrangimento dos soldados de Saul. Claro, os camaradas que deveria prezar pela segurança do rei terminaram dormindo em horário de trabalho. E isso, na realidade, serviria como pena de morte. O cara que é responsável por guardar o rei e dormiu. Nós temos o chamado de Davi aqui. Nós vamos analisar quando os homens se seguem até Saul e percebe que ele está dormindo, e Davi termina salvando a vida de Saul. A crítica e a confusão, porque Davi pergunta a Saul os motivos de tantas perseguições. E ele critica ferrenhamente o monarca. Por que você está me perseguindo? Não te fiz nada. E ali, quando eles acordam, que percebe que foram irresponsáveis pela segurança do rei, o ambiente fica confuso.
E os soldados, obviamente, envergonhados, porque Saul reconhece os seus erros cometidos. Reconhece que está perseguindo uma pessoa inocente. Olha que naquela época as coisas na Bíblia já retratam o que nós vivemos no país hoje, no mundo de hoje. Quando se trata do poder, as pessoas são sedentas pelo poder. E pelo poder elas matam. Pelo poder elas se corrompem. Pelo poder, até os juízes entram num caminho tortuoso do engano, da prevaricação e cometem erros terríveis. E o país que nós vivemos está vivendo realmente isso. Os justos que querem governar bem são considerados pessoas perigosas e os ímpios se mostram como sendo dóceis, mas são ímpios, são espíritos de demônios que aparecem como cordeiro, mas no seu interior é como um leão devorador. Naquela época, quando Davi pensava que estava tudo em paz, tudo tranquilo, os zifeus terminam entregando Davi. Sempre tem aqueles que procuram destruir as pessoas que querem o bem de um país. Parece uma coisa maligna, parece uma coisa diabólica. As pessoas parece que não acompanhavam Davi como um grande guerreiro que protegia Israel, que protegia as propriedades das pessoas, que não permitia ladrões assaltar as fazendas. Era um protetor, mas, no entanto, sempre tinha aqueles da esquerda que se levantava para entregar Davi, trair Davi. E esses ifeus aqui foram terríveis. Então, quando eles entregaram Davi para Saul, Saul se posicionou lá no deserto de Zif, reuniu ali o seu exército e partiu para lá. E ali eles ficaram aguardando em Tocalhas com quase 3.000 soldados. 3.000 soldados para capturar um homem só, com 400 soldados que lhe acompanhavam. Essa era a situação de Davi. Então, meus irmãos, nos versículos de 1 ao 11, nós vamos ver aqui dois fatores nesse constrangimento que acontece depois que Saul é derrotado, envergonhado. Então, eles terminam indo embora e Davi continua se refugiando agora lá em Ziclag, onde ele fica 1 ano e 4 meses ali, morando e cuidando da sua vida. Então, em primeiro lugar, nos versículos de 7 a 8, nós temos o pedido, quando Abisai pede permissão para matar Saul. Com sua própria lança, Abisai se oferece a descer com Davi, e ali ele se oferece também a matar, a dar um fim. A posição de Abisai aqui, ele queria matar Saul com um único golpe. Veja aqui no versículo de número 8, quando ele chega, Davi, está nas tuas mãos, a oportunidade é nossa. Agora é a hora que Deus entregou teu inimigo em tuas mãos. Olha o verso 8 que diz aqui do capítulo 26. Abisai disse a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe. Não precisarei de outro golpe, é uma só e o cara está morto. E Davi, então, termina entrando no dilema. Por quê? Porque Davi diz, não, de forma alguma, como que nós
vamos fazer o mal a um ungido do Senhor e ficar tudo bem. A cobrança vem. Deixa que Deus cuida desse negócio, né? É um dilema, na verdade, não é verdade, irmãos? Porque temos que tomar decisões antes que a tentação nos ataque. Veja que Davi estava decidido a servir a Deus. Por isso, ele evitava cometer qualquer tipo de mal, principalmente a morte de Saul, o rei ungido de Deus. Ele se conteve. Nós aprendemos aqui que as circunstâncias e a sede de vingança estava favorável a Davi. Mas se fosse um de nós, em quem você se espelharia? Em Davi ou em seus homens? Olha o que muitas vezes o inimigo prepara e você pensa que é Deus. Se fosse você, meu irmão, você estaria do lado de Davi ou dos homens de Davi? Você veja como que a coisa é séria, né? Mesmo que as condições nos sejam favoráveis, conforme o texto, devemos sempre colocar instruções baseando-nos nos mandamentos de Deus em primeiro lugar. E a Bíblia diz, lá na lei de Moisés, que o príncipe tem que ser honrado, o rei tem que ser honrado. E se Davi cometesse esse pecado, ele estaria afetando o seu governo no futuro. Porque muitas pessoas agora, por qualquer conflito interno, vamos matar o rei. E quando Davi restringe isso, evita isso, garante a sustentabilidade do governo no futuro. Quando Davi precisa de um voluntário, né? No versículo 11, Davi não permite. Ele foi corajoso no auge da emoção, se propôs a descer com Davi e matar a Saul, mas Davi o impediu. Não, eu vou. Sempre tem um pronto para fazer aquilo que é determinado ou que aparentemente parece ser o correto. Mas não era correto. Mas tinha um voluntário. Por isso temos que ter o cuidado, porque às vezes as oportunidades surgem, mas não são de Deus. E sempre tem alguém que vai tentar fazer você cair na cilada. E por isso a importância de você vigiar, de você se controlar. No versículo de número 9, a palavra de Deus diz assim, olha, Davi, contudo, disse a Abisai, não mate. Eu sei que você está aí, você está pronto para fazer isso, mas não mate. Quem pôde levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Ninguém, Abisai. Então, vamos nos controlar. E por que Davi, então, recusa a matar um cara que queria lhe matar? É claro, irmãos, que Deus colocou Saul no poder, mas Deus ainda não o tirou. Deus rejeitou como monarca de Israel. Tirou a unção, tirou o espírito do Senhor. Mas Deus ainda não o tirou do trono. E se Davi o matasse, estaria Davi se levantando contra os desígnios de Deus. E aí que está o perigo. Deus colocou Saul no poder, mas ainda não o tirou, embora Deus tenha rejeitado. Davi não queria passar à frente das determinações de Deus, e esse era o ponto. E esse era o ponto-chave. Nossas situações aqui na Terra são semelhantes, conforme estamos a falar a vocês aqui. Quando nossos líderes são infiéis e causam escândalos,
Pode ser fácil para os membros da igreja criticá-lo, cair no YouTube, na malha do povo, como a gente vê aí no dia a dia, líderes famosos, tradicionais da igreja, que se perpetuam no poder e nunca entrega por isso desses problemas. A igreja termina sofrendo e sempre aparece aqueles que querem decapitar o cara, que querem matar o cara, claro, no sentido espiritual, querem eliminar. Mas às vezes Deus rejeitou esses líderes, mas ainda não tirou eles daí. Chegará um momento que Deus vai cuidar de cada um deles. E isso é coisa de Deus, não é coisa de um grupo de obreiros, dos bastidores, dos contras, dos revoltados, dos insatisfeitos. Não, deixa Deus trabalhar, irmão. Na hora certa, Deus vai cuidar desses mandus e vai dar um jeito neles. Então, Davi deixou o destino de Saul nas mãos do Senhor. Embora existam líderes mergulhados em escândalos, não podemos permitir ou ignorar seus escândalos. Mas também não podemos agir contrariando as leis de Deus. É uma situação que é Deus quem cuida. Lembra do pastor Antônio Gilberto? Acusaram ele de ladrão uma ocasião. Fizeram uma reunião, os líderes da igreja, para cuidar disso. E mandou o pastor Antônio Gilberto se explicar. Antônio Gilberto chegou na reunião dos grandões lá em São Paulo, ou foi no Rio de Janeiro, a sua pasta de responsabilidade da secretaria que ele trabalhava, e chegou lá no microfone, sabe o que o pastor fez? Pegou a pasta, colocou lá na tribuna e falou assim: Deus, isso aqui não é meu, isso aqui é teu. Então que o Senhor cuide. Que o Senhor cuide. E foi sentar. Um mês, aquele pastor que acusou o pastor Antônio Gilberto morreu canceroso. Morreu canceroso. Foi o pastor Antônio Gilberto que se vingou? Não. Foi o pastor Antônio Gilberto que matou? Não. Foi simplesmente a ação de Deus a alguém que perseguia um homem de Deus, que só fazia a obra de Deus. Então, cuidado você quando se levantar contra determinados líderes, porque você não sabe se estará cometendo mais um grave erro na sua vida. Deixa Deus cuidar dele. Numa hora Deus vai cuidar dele. E aí você vai ver Deus fazendo a obra e não você. Então, o soldado Abisai aqui, ele foi submisso a Davi. Claro, Davi era o general, o comandante, o chefe dos 400 homens, depois 600 homens. E assim o soldado ele demonstrou o respeito, a submissão a Davi. Pois mesmo tendo discordado de Davi, ele não o fez. Ele demonstrou submissão e obediência à autoridade que Davi tinha sobre ele. Mesmo não concordando com Davi, porque não é obrigado você concordar com esse pastor presidente que está aí na tribuna, causando problemas para a igreja, para o movimento espiritual da igreja. Não, mas mesmo que você não concorde, você não pode aplicar seus métodos para tratar com esse cidadão. É colocar nas mãos do Senhor, é esperar que Deus faça a justiça. E assim, nós vimos aqui, nesta passagem, que o servo do Senhor, ele recusa fazer ou cometer esta vingança. E isso que traz para Abisai, pela sua coragem, pela sua humildade, pelo seu reconhecimento da autoridade de Davi, ele mais tarde é promovido. Nós vamos ver lá em 2 Samuel, no capítulo 23, 18 ao 19, principalmente o versículo 18, que ele
esse soldado terminou realizando grandes feitos, de modo que acabou sendo o melhor guerreiro do exército de Davi. Veja a importância de você trabalhar com a racionalidade ao invés de trabalhar com emoções. Na obra de Deus, você tem que saber como aplicar essas suas determinações interiores. O equilíbrio psicológico tem que ser algo muito bem preparado na vida de um obreiro, na vida de um súdito, na vida de um irmão que é responsabilizado, que presta obediência aos demais pastores que estão acima dele. Então é com Deus e não é com você. E o versículo 18 diz: também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30 e alçou a sua lança contra 300 e o feriu. E tinha nome entre os primeiros 3 grandes guerreiros de Davi. E o versículo 19 diz: era ele mais nobre do que os 30 e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou, mas era um guerreiro tremendo, um guerreiro da confiança, um guerreiro da vitória, um guerreiro que subiu de nível, subiu de patente do exército de Davi. Mas custou o quê? Pequenos aprendizados na vida diária junto a um grande monarca. Custou a obediência, a submissão. E assim, glória a Deus, eles terminam evitando qualquer tipo de vingança sobre a vida do monarca. Ele aprende que as oportunidades podem aparecerem, mas mesmo que essas oportunidades surgem, nós temos que analisá-las se elas são de Deus ou não, porque um dos erros da igreja nos dias de hoje e dos cristãos comuns é achar que tudo é bênção de Deus. É o que estamos vendo na mídia hoje, a apostasia tomando conta da igreja. O cara tem um carro, muda de emprego, é bênção de Deus. O cara está nadando na grana, é bênção de Deus. São oportunidades que Deus deu, agora toda boa. Não é, irmão. Procure analisar as origens dessas coisas que você chama de oportunidade de Deus. Pois muitas vezes o inimigo coloca você numa condição privilegiada e você confunde isso com bênção de Deus. De repente você vai ver que caiu numa cilada, numa armadilha. E Davi, por ser um homem de Deus, experiente, temente, ele viu nessas oportunidades de matar Saul uma cilada do inimigo. E ele se saiu muito bem, tirou o cantil e a lança e se afastou. E nós veremos isto na nossa próxima videoaula, querendo Deus, quando Davi e Abisai, quando eles partem levando esse cantil, a lança de Saul, e chama por Saul, entendeu? E chama. Quando chama que Saul acorda, os soldados dele ali, os generais de alta patente, acordam. E o que nós fizemos? Olha que decepção. Mas isso nós veremos, se Deus o permitir, em nosso próximo encontro aqui, analisando a palavra de Deus do Gênesis a Apocalipse. Deus lhe abençoe e até a próxima.